Olá pessoal, vamos iniciar a correção da atividade matemática com a turma do 9º ano. É a correção da atividade de revisão, certo? Aí tem o slide produzido pelo professor Eduardo Nascimento. Vamos fazer a utilização do mesmo, né? Para realizar essa correção. Tem aí os agradecimentos, né? E palavras de parabéns pelo compromisso de cada um por ter realizado sua atividade de forma responsável. Aí nós temos aí a primeira questão. Daniel está tentando resolver a seguinte operação: raiz quadrada de 169 mais raiz quadrada de 121 dividido pela raiz quadrada de 36. Se observa, ó, que para resolvermos essa expressão nós devemos perceber que os radicais não são semelhantes, logo devemos extrair raiz quadrada e efetuar as operações de cada um deles, ó. A raiz quadrada de 169 mais a raiz quadrada de 121 dividido por a raiz quadrada de 36. A raiz quadrada de 169 é 13, mais a raiz quadrada de 121 é 11 e a raiz quadrada de 36 é 6. Agora soma 3 mais 11, são 24 dividido por 6, que vai ser igual a 4. Nós temos aí o item A como resposta dessa primeira questão. Vamos para a segunda questão. Resolva a operação abaixo. Raiz quadrada de 6 mais raiz quadrada de 3 menos raiz quadrada de 2. O valor aproximado dessa operação, na ordem dos décimos, é... Para resolver essa expressão, pessoal, nós vamos precisar encontrar o valor aproximado de cada raiz quadrada. Então, a gente deve lembrar, que já foi trabalhado muitas vezes em sala de aula, né, o valor da raiz quadrada aproximado de um número, né? A gente vê que a raiz quadrada de 6, como a de 3 e a de 2, não tem uma raiz quadrada exata, mas nós temos um valor aproximado. Por exemplo, o valor aproximado da raiz quadrada de 6 é 2,4. 2 vezes 2 é 4, 3 vezes 3 já vai ser 9, então é um número que está entre o 2 e o 3, e o que mais se aproxima é o 2,4. Assim como o valor aproximado da raiz quadrada de 3 vai ser 1,7, e o valor aproximado da raiz quadrada de 2 vai ser 1,4. Aí nós temos aí a expressão raiz quadrada de 6 mais a raiz quadrada de 3 menos a raiz quadrada de 2. Substituímos aí, ó, no caso efetuamos, na verdade, né, as raízes. Raiz quadrada de 6 é 2,4, mais a raiz quadrada de 3, que é 1,7, menos a raiz quadrada aproximada de 2, que é 1,4. Adicionamos 2,4 mais 1,7 e subtraímos com 1,4. Nós vamos ter o resultado de 2,7. Marcamos assim, então, a letra B como a resposta correta. Você pode fazer este cálculo aos poucos, né? Você pode pegar o 2,4 e somar primeiro com 1,7 do resultado que você obter, você subtrair do 1,4. A correção está um pouco de maneira assim, mais rápida, mas é por conta do tempo. São 15 questões, né? A gente tenta fazer no menor tempo, e até porque só é uma correção. E a terceira questão, ó. Um caracol sai de seu esconderijo todos os dias para comer brotos de uma árvore. Para isso, viaja no chão por 12 minutos e, sem alterar sua velocidade, sobe por 5 minutos no tronco. Mas, um belo dia, ele descobre que alguém colocou uma corda no seu esconderijo até a base da copa da árvore. Aí nós temos aí programado de forma ilustrada, né? O esconderijo do caracol, nós temos aí a árvore e a corda que foi esticada do esconderijo até a base mais alta, né, a copa da árvore. Aí vem o comando da questão: quantos minutos serão necessários para o caracol subir na árvore pela corda, mantendo a mesma velocidade de antes? Aí a gente vai visualizar nessa imagem um triângulo retângulo, certo? Aí pede também para a gente poder descartar as informações do problema. E aí as palavras-chave, né? É a distância aí do chão, né? Que ele percorre essa distância aí do chão por 12 minutos, o tempo que ele leva para percorrer quando ele vai do esconderijo até a base da árvore.
Aí nós temos o 12. E nós temos também aí a velocidade, né? O tempo que ele sobe a árvore, né? Que é por 5 minutos do tronco até a parte aí do topo da árvore. Um tempo de 5 minutos. Então observe que ficou desenhado exatamente o triângulo retângulo que eu havia falado. E nós temos aí um cateto medindo 12, o outro cateto medindo 5. Resta-nos saber o valor do comprimento dessa corda, né? No caso seria o tempo que ele leva para percorrer esse comprimento da corda, que seria o valor da hipotenusa, né? Alguém colocou uma corda do seu esconderijo até a base da copa da árvore, né? Então seria o valor de X. Aí para descobrir o tempo que o caracol irá levar para subir na corda, basta aplicar o teorema de Pitágoras, né? O quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos, né? Substituindo, nós temos a hipotenusa que é x ao quadrado, mais o cateto B elevado ao quadrado, mais o cateto C que é 5 elevado ao quadrado. X ao quadrado é igual a 12 ao quadrado, que é 12 vezes 12, 144, mais 5 ao quadrado, que é 5 vezes 5, 25. Que x é igual à soma de 144 mais 25, que dá 179. E nós queremos só o valor de x, então essa potência quadrada passa para o segundo membro em forma de raiz quadrada. Ficou x é igual a raiz quadrada de 169. Então nós pensamos em um número que multiplicado por ele mesmo dá 169, esse número é 13. Então x é igual a 13. E marcamos lá a opção A, né, como opção correta. A quarta questão, em uma determinada loja de informática, um notebook no valor de R$ 2.400 foi vendido em uma promoção com desconto de 8%. Esse computador foi vendido por quantos reais? Observem aí, inicialmente é necessário calcular o valor equivalente ao desconto de 8% do valor do notebook, que foi R$ 2.400. Então, nesse caso, calculamos 8%, que é 8 sobre 100, vezes 2.400, multiplica 8 vezes 2.400 sobre 100, multiplicando vamos ter 19.200 dividido por 100, que dividindo vamos ter 192. Então, R$ 192 corresponde ao desconto que foi dado, que é 8% do valor total do produto. Então, agora é preciso subtrair o desconto do valor do notebook. Aí nós subtraímos 2.400 menos R$ 192, que nós temos um total de R$ 2.208. E nós marcamos assim a letra D como opção correta. Beleza? Um terreno quadrado foi dividido em 4 partes, como mostra o desenho abaixo. Uma parte foi destinada para estacionamento, uma para piscina, uma parte quadrada para salão de festas e outra também quadrada para jardim. Sabe-se que o perímetro da parte destinada ao salão de festas é de 36 metros e o jardim é de 24 metros. Qual o perímetro da parte destinada à piscina? Observe bem, vamos primeiro destacar as informações importantes do problema. Aí fala uma parte quadrada para salão de festa, outra quadrada também para jardim. E fala que o salão de festas, a área dele, a parte destinada a ele, o perímetro, né, é de 36 metros. Então nós temos aí a soma de 9 mais 9 mais 9 mais 9 para a gente obter o total de 36, que é o perímetro. E do jardim é de 24 metros. Como se trata de um quadrado, nós temos a soma de 6 mais 6 mais 6 mais 6 para dar um total de 24. Então aí a gente já sabe algumas dimensões, né, a medição de algumas dimensões dos lados de algumas repartições desse terreno. Aí a pergunta é qual o perímetro da parte destinada à piscina. Nesse caso, cada lado do salão de festa é 9 metros e cada lado do jardim é 6 metros. Agora vamos calcular o perímetro da piscina. O perímetro seria a soma de 6
mais 9, mais 6, mais 9, porque é a soma da medida dos lados da repartição aí que está destinada à piscina. E somando, nós temos o perímetro da piscina igual a 30 metros. Observe bem. Então, nós marcamos aí o item C, né, como opção correta para essa questão. Na sexta questão, a participação dos estudantes na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, OBMEP, aumenta a cada ano. O quadro abaixo indica o percentual de medalhas de ouro por região nas edições da OBMEP de 2005 a 2009. Então, pessoal, nós temos aí a tabela, as regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, com as edições da OBMEP do ano de 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009. E nós temos aí as taxas de porcentagem, né, indicando o percentual de medalha de ouro que cada região dessas obteve. Aí nós temos aí o comando da questão, qual é o percentual médio de medalhas de ouro conquistada pela região Nordeste. Nós observamos que na região Nordeste, os percentuais são de 18%, 19%, 21%, 15% e 19%. Perceba que o comando da questão, ele pede para calcular o percentual médio de medalhas na região Nordeste. Pronto, aí está indicado, ó. E nesse caso, nós vamos justamente calcular esse percentual médio, somando todas as percentuais aí, as taxas de porcentagem, né? 18 mais 19, mais 21, mais 15, mais 19. E o total dessa soma vamos dividir por 5, que nós estamos somando exatamente 5 valores. Aí nós temos um total de 92 dividido por 5, que em média nós temos um percentual de 18,4%, marcando assim a letra C, né, como opção correta para essa questão. Já na sétima questão, fala assim, para uma campanha de vacinação, a Secretaria de Saúde designou 450 funcionários para atender a população durante 18 dias. Quantos dias seriam necessários se a equipe fosse aumentada para 900 funcionários? Essa questão nós vamos trabalhar com um cálculo de regra de 3 simples, né? Vamos trabalhar com as grandezas diretamente ou inversamente proporcional. Então, o que é destacado aí nessa questão? 450 funcionários, atendia a população durante 18 dias, né? Aí, quantos dias seriam necessários se essa equipe de funcionários fosse aumentada para 900? Veja que estamos diante de um problema envolvendo grandezas proporcionais, como já falei. Aí nós temos os funcionários, 450, tempo em 18 dias, funcionário 900, em quantos dias eles conseguirão para atender a todos os pacientes, né? Observe que a quantidade de funcionário aumentou, ó. Aumentou o dobro, né? 2 vezes 450 foi 900. A quantidade de tempo, ela vai diminuir. Se aumenta a quantidade de funcionário, o tempo em dias vai ser diminuído, né? Quanto mais gente trabalhando, em menos dias será realizada a atividade. Como ela dobrou o valor, é só você dividir por 2, vai ser igual a 9. Então, você vai observar que o número de funcionário dobra. Nesse caso, o tempo será reduzido à metade, totalizando 9 dias, porque as grandezas são inversamente proporcionais. Você poderia também usar a regra de 3 simples, né? Multiplicar a primeira fração pelo inverso da segunda, multiplicando em forma de x e encontrando o valor de x, como a gente já trabalhou muitas vezes também em sala de aula. Oitava questão. Uma clínica possui 850 funcionários e, para servir almoço a todos eles, comprou de uma empresa de alimentação refeições individuais durante 25 dias.
Se essa clínica tivesse mais 400 funcionários, a quantidade de refeições já adquiridas seria suficiente para quantos dias? Vamos destacar aqui as palavras-chave do problema. 850 funcionários, elas servem, refeições individuais durante 25 dias para um grupo de pessoas. E se essa clínica tivesse mais 400 funcionários, aumentasse, mais 400 funcionários, para quantos dias a quantidade de refeições adquiridas seria suficiente, para quantos dias? Veja que estamos diante de um problema também envolvendo grandezas proporcionais. Aí nós temos a quantidade de funcionários 850, o tempo em dias 25. Aí nós temos os funcionários aumentando 400, fica 1.250 e X para o tempo em dias. Aí se o número de funcionários aumentar, as refeições durarão menos. Logo as grandezas inversas devem se multiplicar direto, Aí nós fazemos aí a multiplicação, de 1.250 vezes x igual a 850 vezes 25 ou 25 vezes 850. Nós vamos ter, x é igual ao resultado da multiplicação de 25.000 vezes 850, que dá 21.250 dividido por 1.250, que x é igual a 17. Sendo assim correta a opção B, Vejamos aqui a 9ª questão. Uma pessoa está disputando o processo de seleção para a vaga de emprego em um escritório. Em uma das etapas desse processo, ela tem de digitar 7 textos. A quantidade de erros dessa pessoa em cada um dos textos digitados é dada no quadro abaixo. No texto 1, ela cometeu 2 erros. No texto 2, cometeu nenhum erro. No texto 3, 2. No texto 4, 6. No texto 5, 3 erros. No texto 6, 4. E no texto 7, 5. Nessa etapa, o processo de seleção dos candidatos serão avaliados pelo valor da mediana do número de erros. A mediana dos números de erros cometidos por essa pessoa é igual a... Vamos destacar aí mais uma vez as informações principais do texto. Lá no comando da questão fala: os candidatos serão avaliados pelo valor da mediana dos números de erro. Aí fala que a mediana dos números de erro cometido por essa pessoa é igual. A mediana é o valor que separa a metade maior e a metade menor de uma amostra. Para calcular a mediana de um número de erros, é preciso inicialmente dispor esses valores em rol, ou seja, organizá-lo em ordem crescente ou decrescente. No caso aqui nós estamos organizando em ordem crescente. Colocamos todos os valores do menor para o maior. Ficou 0, 2, 2, 3, 4, 5 e 6. E nós observamos que como a amostra tem 7 números, pegamos o termo central, o número do meio. No caso aí é o 3. Dessa forma, o valor da mediana dessa amostra seria 3. A letra B é a resposta correta. Décima questão. Uma empresa de cosméticos lançou no mercado 5 produtos diferentes, A, B, C, D e E. O gráfico abaixo mostra o resultado de uma pesquisa feita para verificar a preferência dos consumidores em relação a esse produto. Observe que nós temos aí os 5 produtos preferidos. Aí nós temos o produto A 25%, B 15%, C 10%, D 20% e produto E 30%. Se forem entrevistados 1.800 consumidores, quantos preferem o produto E? Dessa forma, o comando da questão quer saber quantos preferem o produto E. E observe que o produto E corresponde a 30% de todos os consumidores entrevistados, que eram 1.800. É preciso calcular 30% de 1.800 consumidores.
basta você multiplicar 30 vezes 1.800 dividido por 100. 30 vezes 1.800 dá 54.000, dividido por 100, nós temos o resultado igual a 540. Dessa forma, letra A, né, 540 é o resultado encontrado. Vamos aqui na 11ª questão. Observe a operação abaixo. Nós temos aí 9 elevado à quinta potência vezes 9 elevado ao cubo vezes 9 ao quadrado vezes 9 ao quadrado dividido por 3 elevado à nona potência vezes 3 elevado à quinta potência vezes 3 elevado à quarta potência. Qual é o resultado dessa conta? Veja que temos uma fração onde o numerador tem 4 potências com a mesma base 9 e o denominador tem 3 potências, onde a base de cada uma é 3. Precisamos aplicar a propriedade da potenciação, produto de potência mesma base. Repetimos a base 9, somamos expoentes, 5 mais 3 mais 2 mais 2. E no denominador repetimos a base que é 3 e somamos a expoente que é 9 mais 5 mais 4. Aí nós temos 9 elevado à 12ª potência, dividido por 3 elevado à 18ª potência. Aí nesse caso, né, foi feita a simplificação, do 9, né, 9 simplificado é a mesma coisa que 3 vezes 3, que é a mesma coisa que 3 elevado ao quadrado. E agora aplicamos a propriedade multiplicando 2 vezes 12. Nós vamos ter 3 elevado à 24ª potência sobre 3 elevado à 18ª potência. Nós temos aí em forma de fração a divisão de duas potências de mesma base. A gente vai repetir o 3 e dividir os expoentes, diminuir, subtrair os expoentes. Nesse caso aí nós temos 3 elevado à 6ª potência, porque 24 menos 18 é igual a 6. E nós marcamos a letra C como resposta correta. A 12ª questão. A água utilizada na casa de um sítio é captada e bombeada para a caixa d'água a 60 metros de distância da bomba. A casa está a 80 metros de distância da caixa d'água e o ângulo formado pelas direções bomba, caixa d'água, casa é reto. Se alguém pretender bombear a água do mesmo ponto de captação até a casa, quantos metros de escaneamento serão necessários? É importante destacar as informações do texto, né? As informações necessárias. Primeiro fala aí que é bombeada para uma caixa d'água a 60 metros do sítio, de distância até a bomba, né? Da casa até a bomba. No caso da caixa d'água até a bomba, a distância de 60 metros. Da caixa d'água até a bomba, aí está mostrando aos 60 metros. E a casa está a 80 metros de distância da caixa d'água. Nós temos aí uma distância de 80 metros. Então, para calcular a distância entre a bomba e a casa, nós teríamos que calcular a hipotenusa desse triângulo retângulo, que seria x. Então, usamos o teorema de Pitágoras mais uma vez. Substituímos a hipotenusa por x, os catetos b e c por 60 e 80. Resolvemos, x ao quadrado é igual a 60 vezes 60, que é 3.600, e 80 vezes 80, que dá 6.400. Agora somamos, x ao quadrado é igual a 10.000, logo x é a raiz quadrada de 10.000, que x vai ser igual a 100 metros, né? Resposta B é a resposta correta para a 12ª questão. A 13ª questão fala que um par de óculos tem suas lentes circulares equivalentes a 3 cm de raio, conforme mostra o desenho abaixo. Aí a ilustração está mostrando para nós que o raio é igual a 3 cm. Quanto mede aproximadamente o comprimento desse par de lentes, usando aí o 3,14 para o valor de π. Destacando as informações do problema, a gente vê que as lentes são circulares e que o raio é de 3 centímetros. Queremos o comprimento
da circunferência desse par de lentes. Não é só de um, é do par. Para calcular o comprimento da circunferência, usamos a fórmula 2 vezes o π vezes o raio. E para calcular, vamos substituir, ó. O comprimento é igual a 2 vezes o π, que é 3,14, vezes o raio, que é 3. O comprimento é igual à multiplicação, 2 vezes 3,14 é 6,28, vezes 3 dá 18,84. Então aí nós temos o comprimento da circunferência de uma lente. Como pede das duas, né? Pede do par. Aí o problema diz, ó. Perceba que um par de lentes, logo temos que multiplicar por 2. Então, multiplicando 18,84 vezes as duas lentes, vamos ter um comprimento igual a 38. Letra D é a resposta correta. Vamos agora para a 14ª questão. O diâmetro da roda de um caminhão é 80 centímetros. Está aí o diâmetro do caminhão ilustrado. Qual é a distância aproximada que o caminhão percorre a cada volta da roda sem derrapar? Vamos usar também um 3,14, gente, para o valor de π. Então, destacando aí as informações importantes do problema. Aí nós temos o diâmetro do comprimento dessa circunferência, né? O diâmetro, que é de 80 centímetros, logo o raio é igual a 40. E lá na fórmula vamos substituir, ó. 2 vezes o π vezes o raio. O diâmetro é 2 vezes o raio, ó. Então nós vamos ter comprimento igual ao π vezes o diâmetro. Então vai ser o comprimento igual a 3,14 vezes 80. Logo, o comprimento vai ser igual a 251 centímetros. Se você tivesse também dividido esse 80 centímetros, que era o diâmetro, por 2, você tinha obtido o raio igual a 40. Então, você poderia ter utilizado a fórmula original, né, a fórmula inicial, a que usamos na questão anterior, e teríamos encontrado o mesmo resultado também. 15ª e última questão. Vamos lá. Uma determinada região apresentou nos últimos 6 meses os seguintes valores para a precipitação pluviométrica média. Aí nós vemos aí os valores obtidos, que eram de 32 ml, 26 ml, 31 ml, 32 ml, 30 ml e 29 ml. A moda do conjunto de valores acima é... Observe que essa questão quer que você encontre a moda. O que é a moda, né? A moda é o valor que mais se repete em um conjunto de valores. Percebe que o comando da questão quer que você calcule a moda, os valores de precipitação. A moda é o termo que ocorre com maior frequência, como eu falei, é o número que mais se repete numa sequência. Primeiramente é necessário que a gente coloque em rol, ó, colocamos aí 26, 29, 30, 31, 32, 32. Quando a gente coloca em rol fica melhor perceptível, né? Que o número que mais se repete é o 32, portanto a moda é 32. E marcamos aí a letra D